Paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para nós fazer um estudo da Palavra de Deus. Vamos hoje ver aqui, como vocês podem ter visto já o tema, o templo que Cristo construiu. Aí você vai me perguntar, se está louco? Que Cristo não construiu templo nenhum? Será? Vamos fazer leitura da Palavra de Deus, vamos ver o que o Evangelho nos diz. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes. Já peço aí que se inscreva no canal aí. Você que gosta de estudar a Palavra de Deus, ative as notificações, o sininho aí, para que você receba aí os próximos vídeos aí que vai sair aí. Então nós vemos aqui o título aqui, o templo que Cristo construiu. Vamos ver o que a Palavra de Deus diz. Então vamos começar com Marcos, capítulo 14, versículo 58. Diz assim: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então aqui Cristo está falando que ele ia derrubar o templo feito por mãos de homens, e em 3 dias ele ia edificar outro não feito por mãos de homens. Mas irmão, explica isso. O que significa isso? Jesus estava profetizando a destruição do templo lá em Jerusalém. Ele disse que ia edificar outro templo não construído por mãos de homens, por mãos humanas. Mas como assim? Porque o templo, biblicamente falando, hoje no Novo Testamento, eles são vidas. Templo que Jesus estava falando que ia edificar eram templos humanos. Então, para Deus, hoje, templos físicos feitos por mãos de homens não tem nenhum valor, e Deus ele nem habita lá mais hoje em dia. Então, naqueles dias ainda existia o templo em Jerusalém, mas ele disse que ia destruir o templo físico e ia construir templos não feitos por mãos humanas, que seria o templo humano, vidas, seres viventes. Vamos seguir em frente. Mateus 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse era o templo lá em Jerusalém. Mateus 24:2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então aí ele estava explicando para os seus discípulos, o qual eles não entenderam o que Jesus estava falando, que o templo físico ia ser destruído, ia ser derrubado. Jesus estava profetizando a destruição do templo. Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, foi na crucificação de Cristo que abalou a terra, e as pedras do templo fenderam, se abriram. Começou ali a destruição do templo, o sinal da destruição do templo de Jerusalém. João 4:19. Disse-lhe a mulher: Senhor, veja que és profeta. Aqui ele está falando com a mulher samaritana. E ela faz uma indagação a Jesus. Ele diz: veja que és profeta. E ela faz uma pergunta em seguida para Jesus. Em João 4:20, ele diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, que era no templo em Jerusalém. Então os pais, na fé dela, adoravam no monte, e os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar da adoração.
E ela faz essa pergunta, essa indagação a Jesus. E Jesus traz uma resposta para ela em seguida. Vamos ver o que Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Então ele estava afirmando que não era mais nem no monte e nem no templo em Jerusalém o lugar de adorar a Deus. Sim, irmãos, mas daí aonde que era o lugar de adoração? Então nós vamos estudar sobre isso hoje, sobre o templo, se é necessário hoje nós ir no templo para ir adorar a Deus. João 4:23. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Assim como adorar em espírito. Adorar lá no templo? Não. Porque para Deus o templo não tem mais nenhum valor. Ah, mas irmãos, os ensinadores, teólogos falam que eles vão construir um novo templo em Jerusalém e que vai ser edificado novamente. Pode edificar 2, 3, 4, 10 templos, porque biblicamente para Deus não tem mais nenhum valor, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Pode construir 10 templos, mas para Deus, diante de Deus, não tem nenhum valor. Não é a ordenança de Deus se construir novos templos. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aqui está a resposta. Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então Deus ele não está mais no templo. Ele não está mais lá no templo físico, lá feito de tijolo, lá, onde os religiosos costumam ir adorar, dizer que vão buscar Deus. Então tudo isso é engano e falta de entendimento da palavra de Deus, porque não estudam, têm preguiça de estudar a palavra, e daí vão engolindo tudo aquilo que está sendo falado, que os teólogos falam, e não estudam a Bíblia. Então Deus ele não habita em templos feitos por mão de homem. É desnecessário ir lá buscar Deus no templo, lá, porque Deus ele não está lá. Deus ele habita em mim e habita em você. No Espírito. Nós temos que adorar a Deus no Espírito. Não precisa nós ir em nenhum lugar para dizer que vamos adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus em Espírito e em verdade. Ser verdadeiramente adoradores de Deus. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo, e o Espírito Santo ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Não precisa, quando nós dizemos que vamos lá em um local adorar a Deus, nós estamos dizendo que Cristo não está morando em nós. Que Cristo ele não habita em nós. E ele está lá no templo. E se nós falar que irmos no templo buscar Deus, nós estamos dizendo que Deus ele não mora em nós. Então nós não somos morada do Senhor. É simples assim. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o nosso corpo e o nosso espírito ele pertence a Deus. Então nós temos que aceitar que Ele mora em nós, que nós somos adoradores deles, que Ele mora no nosso interior, no nosso espírito, o Espírito Santo mora em nós, e nós somos verdadeiros adoradores a Deus. Então nós não temos que ir buscar a Deus no monte, não temos que buscar a Deus lá no templo. Deus ele habita em nós, e Ele, se fosse para nós adorar a Deus ou no templo, ou quem quer que seja adorar a Deus no templo, Jesus não tinha profetizado
a destruição do templo em Jerusalém, ele estava de pé até hoje. Então Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homem. Mas os religiosos não entendem. Eles dizem que tem que ir no templo buscar Deus. E estão contradizendo a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. Qual casa? Somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então nós somos a casa de Deus. Não temos que buscar a Deus em lugar nenhum, a não ser dentro de nós mesmos. Então se disser para você que você tem que ir em algum lugar buscar Deus, está contra a palavra do Senhor. Está contra aquilo que Cristo deixou como ensinamento. Então, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa. A qual casa? Somos nós. Nós somos a casa de Cristo. Nós somos a casa de Deus. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, até no fim dos nossos dias, nós temos que estar nessa esperança de sermos casa de Deus. Então, se passar disso, é engano. Então, nós não temos que buscar a Deus em lugar nenhum, a não ser dentro de nós mesmos, em espírito, adorar a Deus em espírito e verdade. Se falar que você tem que ir em algum lugar para adorar a Deus, para buscar a Deus, é engano. Está contra a palavra, o Evangelho de Cristo. Hebreus 3:7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Olha só o conselho de Deus para nós hoje. Isso serve para nós hoje. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então, se você diz que ouve a voz do Espírito Santo, então comece a ler e a entender o que o Evangelho diz. Através usado do Espírito Santo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então tem pregadores, pastores, pregando mentiras, uns sabendo, outros por não ter entendimento do Evangelho, mas estão pregando engano aos cristãos aí, ao povo de Deus. Estão aí, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles cauterizaram a sua própria consciência e ficam ensinando engano para as pessoas. Eles não entenderam o Evangelho de Cristo. Daí eles ficam dizendo que tem que ir no templo buscar a Deus, tem que fazer campanha, tem que ir no monte, tem que fazer jejum para buscar a Deus. Mas Deus, ele mora dentro de nós. Ele não mora no templo, ele não mora no monte. E ele não mora em lugar nenhum, a não ser dentro do ser humano, no nosso espírito. 2 Pedro 2:3. E por avareza farão de vós negócios. Olha só. Por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não o dormita. Então, hoje, as igrejas, chamadas igrejas aí, os templos aí, virou negócio. Se não der dízimo, não tem direito a estar no púlpito. Se você não ir no culto, você está longe, está desviado de Deus. Se você não fazer campanha, você não pertence a Deus. Então isso é engano. Estão fazendo negócio com os cristãos para que sustente essas empresas, porque o ministério virou empresa porque tem CNPJ. Mas isso o Cristo deixou? Não, Cristo não deixou. Cristo disse que ele não habita mais nos templos, então isso é engano. Se de falar o contrário, contradiz o Evangelho de Cristo, porque o qual está escrito aqui. 1 Timóteo 4:3. Proibindo, os que fazem negócio das pessoas, negócio de vós, proibindo o casamento. Quem proíbe o casamento? Os padres.
Proíbe casamentos e ordenando a abstinência de alimento. Abstinência de alimentos, que é jejum, que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de se usarem deles como ações de graça. Irmãos, proibindo seu casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou. Deus criou para quê? Para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Então aquele que faz esse tipo de coisa, que proíbe o casamento, que ordena a jejum, abstinência de alimentos, não conhece a verdade. Para que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Então isso era para nós usar como ações de graça, e eles ficam proibindo, até os dias de hoje, dentro das igrejas, o casamento, a abstinência de alimento, que é o jejum, né, praticando jejum. Então não tem conhecimento da verdade, não conhecem a verdade e nem são fiéis a Deus. Porque se for fiéis a Deus, tem que obedecer o Evangelho, ao qual aqui está escrito. Então é falta de entendimento, irmãos. Daí eles me criticam, mas não estudam a palavra. Então é assim que o Evangelho, que está escrito no Evangelho, não é eu que estou no achismo, que acho que é assim, não. Está escrito aqui, ó. Eles proíbem o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Então se você pratica essas coisas aí, você não é fiéis. Para os que conhecem a verdade e também não conhecem a verdade. Se conheceis a verdade vos libertará. Então está ali. Então nós temos que obedecer ao Evangelho de Cristo, porque senão nós estamos contradizendo a palavra de Deus. Então era esse o nosso estudo de hoje. Fique com Deus, que Deus abençoe. Se inscreva no canal aí. E fique todos com Deus e até o próximo vídeo.